Nesse vídeo, nós vamos mostrar como trabalhar com frações, utilizando o pacote Fractions do Python. Mas antes, é claro, a nossa vinheta. Existem casos onde nós não queremos utilizar o cálculo direto das frações, dos números decimais. Queremos utilizar a fração em si. Por exemplo, nesse caso, onde nós temos um exemplo muito simples, meio mais 3 vezes a multiplicação de duas frações, 2/3, 5/8, eu tenho que resolver, achar o mínimo múltiplo comum, multiplicar as frações, etc., para chegar no resultado. O Python faz isso para a gente sem ter que fazer o cálculo e carregar o erro em cada uma dos cálculos. Porque quando a gente trabalha com os números decimais, quando a gente faz a fração 2/3, ele já carrega o erro do cálculo da fração. Então, quando a gente precisa trabalhar sem carregar esse erro até o final, uma opção é utilizar então o pacote Fractions. Então, a primeira coisa, nós vamos importar na From Fractions, import Fraction. Fractions é o nome do pacote, Fraction é o comando que nós vamos utilizar. E para escrever a fração, no caso aqui a fração meio, nós escrevemos Fraction, o numerador e o denominador, 1,2. Mais 3 vezes, abre parênteses, Fraction 2/3 mais Fraction 5/8, e aí nós vamos ter o resultado. Vamos então rodar o nosso comando. Então, lembrando que no Jupyter eu pressiono Shift Enter e eu tenho o cálculo. Ele me dá o resultado como fraction, ou seja, a fração 35,8 é o 35 oitavos. Né? Vamos fazer um outro exemplo aqui. Vamos fazer uma operação dentro do comando. Por exemplo, 2 elevado a 3, que é 8, sobre 2. Então, se a gente calcula, fração ele já traz ela simplificada. 8 sobre 2, 4. 4 sobre 1 é o número inteiro. Então, nesse caso aqui, o numerador é 4 e o denominador é 1, representando então o número 4. E o pacote também traz algumas funções interessantes. Ele pode transformar uma string em uma fração. Por exemplo, aqui 4/5 eu coloco entre aspas, porque é uma string, e daí quando eu faço o comando, ele me transforma isso numa fração 4/5 dentro do comando fraction. Posso fazer também 4/5 colocando a própria fração ali dentro. Sem a aspas, ele vai entender isso como um número decimal. Então, e aí ele vai me trazer uma fração absurda, mas eu tenho um comando que eu consigo diminuir esse denominador, ou seja, fazer a simplificação desse denominador. Basta colocar fraction.limit denominator. Então, Shift Enter, ele vai me trazer então a fração 4/5. Né? Se eu trabalho aqui com fraction e não ponho nada dentro, ele entende que nada é zero. Então, Shift Enter, a minha fração é fraction 0, 1. Numerador 0, denominador 1. Se eu trago um número decimal, positivo ou negativo, ele também vai me converter. Então, Shift Enter, fraction menos 1 oitavo. Menos 1 oitavo, 0,125. Né? Posso trabalhar com os números, outra opção aqui, por exemplo, um outro número decimal, 1,414. Né? Vai me converter na fração, que se a gente fizer o simples cálculo aqui de 707 dividido por 500, ele vai me voltar no número original. É importante dizer que não se pode dividir por zero, então quando eu faço uma fração, por exemplo, 1 dividido por zero, quando eu coloco zero no denominador, ele vai, claro, me trazer um erro. Então aqui eu tenho que trabalhar com um denominador diferente de zero. Por exemplo, o número inteiro 1, que é 1 no denominador e 1 no numerador. Outra forma também da gente trabalhar o comando, o pacote fraction, a gente pode trabalhar ele junto com o SymPy, e com também o mat.
pacote mat. Então, primeira coisa, a gente vai importar, from mat import asterisco, para a gente importar o pacote. E, por exemplo, aqui eu vou utilizar o comando seno de π sobre 4 mais uma fração 3/4. O seno e o π fazem parte do pacote mat. Então, ele vai me trazer o resultado de toda a conta. E por que ele converteu para decimal? Porque eu estou usando o pacote mat, ele vai me converter, ele vai me fazer o cálculo dessa fração. Se eu não quiser que isso aconteça, eu tenho que trabalhar com o pacote SymPy. Primeiro eu importei o mat, agora eu vou importar o SymPy. Aqui nós já importamos o fractions, mas ele vai importar de novo, não haveria necessidade. Então, o mais importante aqui é a gente importar o from SymPy import asterisco, então shift. E outra coisa, é importante colocar o comando init printing use unicode igual a true, para que ele traga o resultado dentro com uma letrinha bonitinha com as fórmulas, né? Então, dando shift e enter aqui, ele vai simplesmente importar, não mandei fazer nada, só rodei o comando. Agora sim, nós vamos calcular o seno de π sobre 4 mais 3/4. E a gente vai ver o que vai acontecer. Eu chamei essa variável de b e vou depois imprimir o b. A gente vai ver que ele não fez a conta. Por que ele não fez a conta, como no outro caso que ele fez aqui? Porque eu estou usando agora o pacote SymPy, que vai me trazer em símbolos, né? Então, o raiz de 2 sobre 2 aqui, o pacote SymPy vai me garantir que ele não vai ser calculado. E ele não fez aqui o mínimo dos dois, por quê? Porque ele entende que a raiz de 2 é um número irracional. E todo pacote fractions trabalha com números racionais. Então ele vai deixar indicado, raiz de 2 sobre 2, mais 3/4, mais π. Eu posso simplificar, né? Que é um comando, né, que simplifica frações, mesmo assim ele não vai fazer o cálculo, por causa do raiz de 2 irracional aqui e também do π. Agora, se a gente trabalhar, por exemplo, com uma outra função, logaritmo, por exemplo, pegar o logaritmo de π sobre 4 mais logaritmo de 1/4 e mandar ele fazer, né, eu chamei uma variável de a, que é exatamente log de π sobre 4 mais o log da fração, e usei o fraction aqui. O que ele vai fazer? Ele vai me trazer indicado o menos log de 4 mais log de π sobre 4. O que ele fez? Ele basicamente transformou 4 elevado a menos 1 e usou a propriedade de logaritmo, ficou menos log de 4. Nesse caso, eu consigo fazer a simplificação. Então, se eu usar o comando do pacote SymPy, simplify toda essa equação, ele vai me trazer log de π sobre 16. Né? Então, na verdade, o que ele está fazendo aqui? Ele está, na verdade, combinando os dois logaritmos. Né? Se a gente fizer lá contido logaritmo, vai dar, então, π sobre 16. Então, essa é uma opção, né, para a gente trabalhar. Quando não há movimentos que dá para fazer uma simplificação e melhorar a equação final, e há momentos que realmente a gente vai ter que trabalhar com a mistura aqui e deixar indicado. Agora, a gente pode também, uma vez que trabalhou com o SymPy, calcular no final o quanto vale isso em decimal. Para isso existe um comando chamado evaluate function, né? Vamos fazer o valor da função. Então, vamos pegar esse mesmo logaritmo de π sobre 4 mais log de 1/4 e nós vamos colocar tudo entre parênteses, no final colocar ponto evolve, ou seja, vamos mandar ele avaliar quanto vale isso, né? E aí sim ele traz o número decimal menos 1.62 papapi, toda essa, até o limite aí do número de algarismo. Mais um exemplo, por exemplo, meio log de raiz de 2 mais o seno de raiz de 3 sobre 3 mais meio menos 1/3. Então, escrevi isso aqui. Raiz de 2 é sqrt, eu posso usar uma função do mat. O seno é seno, né, de
raiz de 3 sobre 3, fraction, a fração meio, menos a fração 1/3. Vamos calcular isso aqui, ver como é que fica. Nós temos, então, 1/6 mais meio log de raiz de 2 mais seno de raiz de 3 sobre 3. Vai ficar tudo indicado, né? Mas posso calcular quanto vale isso em decimal. Basta, no final de tudo, colocar tudo entre parênteses e colocar o comando evaluate function, Shift Enter, ele vai me trazer, então, o valor final já de quanto vale essa expressão, né, em decimal. Posso usar um arredondamento. Por exemplo, se eu tiver um número com várias casas decimais, eu posso usar o comando round e o primeiro item que vem dentro do parênteses é o número que eu quero arredondar, e vírgula e o número de casas que eu quero arredondar. Então, Shift Enter, 3.12. Se eu fizer isso com o comando pi, o comando pi aqui, ele está usando o pacote SymPy, nós carregamos o pacote SymPy, então ele está indicado o pi. Então, se eu colocar pi evalve, 3 casos depois da vírgula, ele me calcula. Mas se eu não colocar o evalve aqui, ele vai me dar um erro. Por quê? Porque ele não entende que esse pi é o pi que eu carreguei lá no match, porque eu estou usando o comando SymPy. Tá? Então eu tenho que, como eu estou usando o comando SymPy, o pacote SymPy, eu tenho que usar o evolve. Se eu estivesse usando só o pacote match, então eu poderia funcionar. Mas nesse caso, nós precisamos então utilizar o comando evolve para fazer o arredondamento. É isso que temos para o vídeo de hoje. Eu espero que tenham gostado. Se gostaram, dá um joinha e ativa o sininho para receber quando nós publicamos nossos novos vídeos. Ok? Um grande abraço.